Abra sua Bíblia comigo sem perder tempo, no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 4. Livro dos Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 3 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Pode caprichar, porque Jesus já libertou a criatura do seu lado do Avon, né? Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Eu costumo dizer que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós esta noite. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Será que eu posso tomar essa água aqui? Já está abençoada? Deus é bom. Veio algum pentecostal para essa reunião aqui? Então olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: aperte os cintos, porque nós vamos decolar a partir de agora aqui. Se é para Jesus, capricha, né? O texto que eu li nesta noite é, para mim, particularmente, um dos textos mais interessantes do Velho Testamento. Eu li com vocês um texto no livro dos Juízes. O livro dos Juízes compreende um tempo de quase 300 anos, em que o Israel arrancado da terra maldita do Egito entra dentro da terra abençoada de Canaã. E lá em Canaã, a terra que manava leite e mel, lugar onde os pais desses que agora entraram sonharam em entrar e não conseguiram, porque quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que de todas as almas que saíram do Egito sob o comando de Moisés a caminho de Canaã, apenas 2 almas conseguiram chegar até o final, que foram Josué e Calebe. E isso aqui é interessante, porque a Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade, a idade da emancipação para os judeus. Fora as crianças, os velhos, os homens, os adolescentes, etc. Um número quase que de 3 milhões de judeus deixaram o Egito rumo à terra prometida.
Mas por conta dos seus erros, dos seus pecados, das suas murmurações, somente 2 desses 3 milhões atravessaram uma linha de chegada, que foram Josué e Calebe. O restante, que saíram do Egito, foram sepultados pelo próprio Deus no meio do deserto. E faltar-me-ia tempo aqui para explicar o motivo, porque foi que Deus se entristeceu tanto com eles. Isso é uma outra história para um outro dia. Agora, o Israel que entra dentro de Canaã, perceba-se, são pessoas que nasceram no deserto, não conheceram o Egito, viveram apenas sobre a sombra de um milagre, e milagre diário, porque viver no deserto, na península do Sinai, naquele lugar extremamente hostil, no calor do dia chega a 50, 55 graus, e no frio da noite menos 6 graus, viver num ambiente assim, somente por milagre. E o milagre deles era diário, o milagre deles era todos os dias. Todos os dias o Senhor fazia chover na mesa deles a comida. A rocha de Meribá parece que tinha pernas, caminhava atrás de Israel por toda aquela península do Sinai. A roupa no corpo não envelhecia, o sapato não furava. O dia que eles reclamaram com Deus perguntando: Senhor, não dá para mudar o cardápio? O céu que havia sido transformado em uma grande padaria, o Senhor fechou a padaria e transformou o céu numa churrascaria. E a Bíblia diz que Deus fez chover carne na mesa desses homens e mulheres. Então imagine vocês que por 40 anos, essa geração que nasce no deserto, que não conhece o peso da chibata, do chicote do Egito, estão ali apenas como meros espectadores de milagres. E eu não sei qual era o estilo de diálogo entre os pais e os filhos quando estavam no deserto, porque pelo que eu entendo, parece que todas as vezes que eles se trancavam dentro das suas tendas, os pais diziam aos seus filhos: temam a Jeová, mas não se esqueçam dos postes ídolos lá do Egito. Porque quando eles atravessaram a linha de chegada e entraram em Canaã, deveriam ter levantado ao Senhor um altar de adoração, um altar de agradecimento. E o povo judeu saca do meio das suas coisas estranhas trazidas do Egito, imagens de ídolos, imagem dos postes ídolos do Egito. Não era difícil encontrar entre os judeus uma imagem de Dagon, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Ao que Deus olhou do céu para esse povo e deve ter dito a si mesmo: não consigo compreendê-los, porque no deserto eu fui o sustento, eu fui a roupa, eu fui o teto, eu fui o alimento, eu fui a água. E agora que entram na terra que emana leite e mel, agora que não estão mais debaixo do peso e da ansiedade do deserto, eles deveriam me adorar, e ao invés de me adorar, adoram esses postes ídolos. A fúria, a ira, o cálice da ira de Deus entorna. E então Deus entrega Israel na mão dos povos mais próximos de Canaã. E nós vamos encontrar no livro de Juízes os heteus, os heveus, os girgazeus. E parece que todos os zeus do mundo antigo foram escolhidos por Deus para oprimir esse Israel que é ingrato. O pior de todos os pecados é praticado por Israel, que é o pecado da ingratidão. Para todos os demais pecados há uma explicação. O que adultera diz: eu adulterei por causa de incompatibilidade de gênero. O que rouba diz: eu roubei para dar alimento ao meu filho. O que mata diz: eu matei em legítima defesa. Todos os pecados parecem ter uma explicação, parecem ter um argumento. Mas a ingratidão é um pecado que não dá para argumentar. Como é que alguém a quem você tira da rua, coloca dentro da sua casa, reparte tudo que você tem com a pessoa, e de repente, quando você menos espera, a pessoa saca um punhal e crava nas suas costas? Esse é o pecado da nação de Israel. E eles arrastam este pecado para dentro de Canaã. E Deus então usa esses povos que estão próximos como opressores, para ver se esse Israel retorna aos princípios. E funcionava. Mas funcionava por um período muito curto de tempo. Israel era oprimido, eles clamavam a Deus, Deus olhava para eles e levantava um ser humano. Levantava um homem, às vezes uma mulher, e dava a esse homem ou a esta mulher uma unção especial, uma unção específica para aquele tempo. E esta pessoa então fazia sinais, prodígios, maravilhas, vinha com sabedoria e libertava Israel da mão dos seus opressores. Logo após a vitória, Israel passava um tempo de paz, e daqui a pouco, olha eles de novo, pegando as imagens de Baal, de Astarote, de Azera, Marduk, e sacrificando a eles. E o que acontecia na sequência? Deus se entristecia de novo.
Ao se entristecer, Deus permitia que os cananeus, os heveus viessem sobre eles e roubassem tudo que eles tinham, estuprassem suas mulheres, matassem suas crianças, queimassem todos o que haviam plantado naquela época de colheita. Então Israel vivia num ciclo de maldição. Eles levantavam e tombavam, levantavam e tombavam. E cada vez que o Senhor ia, por misericórdia, socorrê-los, Ele levantava um homem ou uma mulher a quem Deus os chamava de juízes. Diga comigo, juízes. Alguns juízes são famosos. Sansão talvez seja o mais famoso. Hollywood eternizou ele em uma película. Nós também temos Gideão. Nós temos Eude. Eu acho muito engraçada a história de Eude, o juiz Eude. Ele libertou Israel na época de um rei muito opressor, era o rei de Eglon. E a história do livramento é muito interessante, que a Bíblia diz que Eude entra dentro do palácio do rei de Eglon, que era um homem que amava a vidência, e diz para ele: eu tenho um recado da parte de Deus para ti. Esse homem então, o rei de Eglon, manda todos saírem do seu palácio, e Eude fica de frente para ele. E Eude diz: eu tenho que contar esse segredo de Deus, esse oráculo divino no seu ouvido. Eglon manda Eude se aproximar, e quando Eude se aproxima, ele saca debaixo da sua túnica uma espada, e ele finca a espada na barriga do rei de Eglon. A Bíblia diz que o rei de Eglon era tão gordo que a espada é fincada na barriga dele até onde se segura ela. Tamanha era a barriga desse rei. E o que é mais engraçado é o que vem agora, porque Eude mata esse rei e salta pela janela do palácio. Os soldados que estão do lado de fora, vendo que a audiência está muito demorada, um pergunta para o outro e diz: por que o rei está demorando? E o outro diz: é porque o rei deve estar aliviando o seu ventre nas recâmaras do seu quarto. Eu nunca vi ninguém falar tão bonito sobre uma diarreia. Você entendeu o que eu disse? Foi politicamente correto. O soldado disse: o rei deve estar aliviando o seu ventre nas recâmaras do seu quarto. Que coisa bonita isso, né? Eu já falei para minha esposa: quando alguém perguntar onde eu estou, diga que eu estou aliviando também o meu ventre nas recâmaras do meu quarto. É muito belo isso. Então são histórias como essa que o livro dos Juízes vai nos contar. O livro dos Juízes fala sobre muitos homens, mas há uma mulher, e essa mulher chamou a minha atenção, e ela será a protagonista da minha história aqui nessa noite. Eu espero que você esteja preparado para adorar a Deus, para ver como é que Deus usa aquilo que é improvável para dar um nó na cabeça de todas as pessoas que estão ao seu redor. Aliás, a pregação de hoje não são para aqueles que sempre se aparentam e apresentam. A pregação de hoje é para aqueles que estão escondidos e ocultados por Deus, e que nesta noite Deus vai despertá-los e destacá-los para toda a sua geração. E se alguém já se candidata a esse cargo, dá um grito para acordar a cidade toda de Manaus. Vamos lá. Beto, mude a música para mim. O período em que nós vamos falar agora é um período em que Israel tem um juiz chamado Baraque. Diga comigo, Baraque. A palavra Baraque significa trovão. É o homem do trovão. Imagine que quando ele chegava, as pessoas diziam: chegou o trovão. E o trovão era uma espécie de voz divina sobre a terra, porque todas as vezes que Deus falava com os homens do alto da montanha, haviam trovões e raios. Então as pessoas olhavam para esse homem como se ele fosse a voz do Eterno encarnada. Era Baraque. Estudei a história dele e descobri que Baraque foi um dos juízes mais sagazes e inteligentes de Israel, porque ele não só livrou Israel de mortes instantâneas por causa dos reis e dos povos vizinhos, como ele criou uma fórmula de proteção. Baraque conseguiu arrastar todo Israel do seu tempo para o alto de uma montanha, lá nas montanhas de Efraim. E no alto das montanhas ele encontrou uma espécie de clareira. Então todo Israel, por ele liderado, foram habitar no alto das montanhas. E habitando no alto das montanhas, Baraque livrou Israel de serem saqueados, de serem roubados, de serem pegos de surpresa. Os atalaias que ficavam nos flancos da montanha, olhando para baixo, viam os povos vizinhos que caçavam Israel para matá-los e não conseguiam encontrá-los, porque Baraque conseguiu arrastar toda a sua geração para o alto da montanha. Até aqui tudo muito bem. Pelo que eu li da Bíblia, esse povo ficou com Baraque por 20 anos no alto da montanha. Quantos anos? Não ouvi direito? 20 anos no alto da onde? 20 anos no alto da montanha. Os povos que queriam destroçar Israel, então tiveram que adaptar-se, tiveram que criar alguma forma, porque todos queriam destruir Israel.
Como não podiam destruir Israel fisicamente, houve um rei chamado Jabim, que resolveu destruir Israel emocionalmente. A Bíblia diz que o rei Jabim mandou construir 900 carros de ferro. Carros do quê? Na época os carros eram feitos de madeira. Os carros, quero que você tenha a visão deles, não eram carros como esses nossos. Eram carros do tipo daquele filme do Gladiador. Aqueles carros puxados por um cavalo aqui à frente, às vezes dois. Ele era fechado na frente e aberto atrás. Então um soldado vinha aqui em cima, segurava o manche, uma espécie de manche dos cavalos, o arreio, e na outra mão ele sacava a sua espada. Eram carros assim, mas eram carros de madeira. Quando eu fui estudar sobre os carros de ferro, eu achei muito interessante, porque os carros de ferro tinham que ser puxados por mais cavalos. Um cavalo apenas não dava conta de puxá-lo, porque era muito pesado, porque o carro era de ferro e as rodas eram de ferro, e mais um soldado sobre ele era extremamente pesado. Como os carros de ferro precisavam de muito mais do que um cavalo, às vezes no mínimo 2, no máximo 4, vamos colocar 2 cavalos à frente, para segurar aqui o arreio de 2 cavalos, não dava para segurar com uma mão só, precisava ser usada as 2 mãos. Então este soldado, para dirigir este carro, estava inutilizado na batalha, porque ele não tinha como segurar uma espada. Então colocavam um segundo soldado. O segundo soldado era colocado de costas para o primeiro. O primeiro segura o arreio aqui, o segundo era colocado atrás dele, amarrado pela cintura. E o segundo soldado aqui atrás, ele tem um escudo em uma mão e uma espada em outra mão. Eu quero que você vá enxergando a cena. Então nós temos 900 carros de ferro e 1.800 soldados. 900 soldados guiam os carros e 900 soldados estão amarrados de costa para trás, segurando espadas e escudos. Até aqui, amém, igreja? Olha o que Jabim criou. Por 20 anos ele oprimiu Israel. De que forma? Rodeando a montanha de Efraim, passeando com aqueles 900 carros de ferro que corriam desesperadamente. Carros de ferro puxados por no mínimo 2 cavalos. Cada cavalo 4 patas. Então nós temos aí pelo menos 7.200 patas de cavalos batendo no chão, instantaneamente, momentaneamente, todos juntos. Nós temos 1.800 rodas de ferro passando por cima dos pedregulhos das pedras. Nós temos 900 soldados com uma espada na mão e um escudo na outra, batendo a espada no escudo. O barulho era ensurdecedor e todos os soldados, mesmo os que estão guiando, começam a gritar. Então eu quero que você imagine a cena: 900 carros de ferro extremamente pesados, puxados por 2 cavalos, cavalos que batem os seus pés num trote violento sobre o chão, rodas passando por cima de pedregulhos, espadas batendo em escudos, 1.800 soldados gritando, tudo isso ao mesmo tempo. Como eles estão no alto da montanha, o som feito aqui embaixo é levado para cima pelo vento. Eu não sei se alguém aqui mora em prédio, já morou em edifício e vai entender o que eu estou falando. Às vezes tem pessoas que moram do lado de um lugar que tem baile e a pessoa não escuta o barulho. Mas quem mora em lugares elevados, parece que o barulho está dentro da casa da pessoa lá em cima. É um fenômeno da natureza, porque o vento toma o som e leva o som e potencializa ele lá em cima. Então quando o barulho desses 900 carros de ferro, com esses 1.800 cavalos batendo seus cascos no chão, esses 1.800 soldados gritando e batendo espadas no escudo, subiam, o barulho era ensurdecedor lá em cima, a montanha tremia. Como eles estão lá em cima, eles não sabem quantos carros tem aqui embaixo. Pelo som, para eles eram milhares de carros aqui embaixo. E por 20 anos o rei Jabim oprimia Israel, fazendo eles sentirem medo, tremor e temor no alto da montanha de Efraim. E eu imagino que quando começava a barulheira dos carros aqui embaixo, com os trotes dos cavalos, os gritos, as espadas batendo nos escudos, aquele barulho ensurdecedor, lá em cima o povo entrava em estado de êxtase e paravam apavorados, como que com síndrome de pânico. E então era hora de Baraque entrar em cena. E lá vai o homem do trovão em cima do seu cavalo, passando um pregão dizendo: acalmem-se, o inimigo nos oprime apenas pelo medo, mas ele não pode subir aqui. Os carros de ferro não podem subir a montanha. Se os soldados dele tentarem subir aqui, nós flechamos eles. Então nós estamos seguros.
E isso era verdade. O inimigo não conseguia subir. Mas já que o inimigo não conseguia subir, o inimigo também não deixava o povo descer. E o povo ficou limitado a um espaço da terra apenas. Apenas a um espaço. E eu quero que você memorize isso. Apenas a um espaço. Estava indo tudo muito bem. As pessoas até diziam: olha, deve ser triste. Imagina as pessoas conversando. Quando eles começam a correr lá embaixo, parece que a montanha vai cair. Mas aí Baraque vem com a sua voz de trovão e nos acalma, dizendo que está tudo bem. Tem 20 anos que ninguém mais morre. Tem 20 anos que ninguém mais nos saqueia. Tem 20 anos que ninguém mais toca na gente. A gente só tem medo. É só uma aflição na alma. Passando isso, a gente vive muito bem. Obrigado. Estava indo tudo muito bem. Até que lá no alto da montanha de Efraim tinha uma igrejinha. E nessa igrejinha, que eu chamo de Congregação das Palmeiras, tinha uma pastora. E o nome dela é Débora. Diga comigo, Débora. Por favor, quem assistiu a novelinha da TV Record, apaga da memória tudo que você viu. Porque a Débora da TV Record, ela parecia a Diana da Mulher Maravilha. Bonita, parecendo uma amazona. E a Débora da minha história da Bíblia, pelo capítulo 5, verso 7 do livro de Juízes, diz que ela era mãe de Israel. Ela se botou como mãe de Israel. Portanto, ela era uma anciã. Fui procurar saber, Débora tinha 90 anos de idade. Esta é a mulher a quem Israel vinha se aconselhar. Uma mulher experiente da vida e que contava com certeza para as pessoas as histórias de quando Deus fez milagres e prodígios no meio do deserto. Ela julgava, portanto, a Israel. Até aqui, quem entendeu a história, diga amém. Agora vamos dar um upgrade. Roberto, mude a música. Débora está sentada lá na sua igreja dando conselhos, e o Espírito do Eterno vem sobre ela. E o Senhor diz a ela: Débora, manda chamar Baraque, porque eu quero conversar com ele. A notícia chega até Baraque. E Baraque, quando ouve falar que a Congregação das Palmeiras, a Débora está mandando chamar ele fica extremamente feliz, porque Débora era muito popular. Então Baraque junta o seu séquito de soldados e para na frente da igrejinha de Débora. E quando ele desce, ele vê a anciã de 90 anos. E eu imagino ele dizendo a ela: pois não, anciã, o que é que a senhora quer? Me ouvi dizer que a senhora quer me dar um presente? Será um cachecol? Será um bolo de fubá? Porque é isso que as velhinhas geralmente costumam dar para os heróis de guerra. E Débora dizendo assim: não, Baraque, o Senhor me mandou te dar uma palavra. E a palavra para a sua vida é esta: você é um covarde. Ai, Jesus. Falar para qualquer um em Israel que era covarde, eu aceito. Mas falar para o homem do trovão, falar para o homem que criou um método, um mecanismo mais perfeito de libertar o povo das guerras. Mas foi isso que Débora disse a Baraque: você é um covarde. Porventura não deu o Senhor a terra inteira para Israel? Se Deus nos deu a terra inteira, por que nós temos que ficar felizes vivendo apenas em um pequeno pedaço dela? E Baraque deve ter dito a ela: mas nós estamos no alto da montanha. E lá vem Débora dizendo: mas Deus, quando deu a terra, não deu só a montanha. Deus deu a montanha, mas também deu os vales. E agora começamos a aplicar. Ai, meu Deus. Deus deu o alto da montanha, mas também deu os vales. Não existe como conhecer Deus apenas no alto da montanha. Porque por 20 anos no alto da montanha, a geração que lá ficou encostaram as suas espadas, e todo o seu armamento de guerra simplesmente se enferrujou. Homens e mulheres que ficavam aflitos em espírito, mas nunca mais manobraram uma espada, porque acabou-se a guerra. E se acabou a guerra, entramos numa temporada de paz. E se a paz é muito boa, para aquele povo não era, porque a paz deles estavam custando aquilo que Deus havia dado a eles. E quando Deus nos dá uma coisa, nós não podemos largar por nada. Se Deus te deu 100% de uma coisa, não abra mão de nenhum por cento. Porque Deus sabe que o que Ele te deu é do seu tamanho, e você pode usar e pode utilizar. Se Deus te deu a montanha, dê glória. Mas se Ele te deu o vale, aprenda a viver no vale. Nós temos duas gerações aqui. Então nós temos uma geração que cresceu no alto da montanha, e tem uma geração de Débora que aprendeu a viver nos vales. A geração que viveu nos vales sabe dar valor na vida, porque
que aquele que sofre com Deus sabe que Deus dá à pessoa a luta na medida certa. Deus não é injusto. Deus não coloca uma cruz sobre os seus ombros que você não possa carregá-la. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Com todo respeito, não sei e também não quero saber. Eu só sei de uma coisa: se a luta foi dada a você, é porque você tem condições de vencê-la. Você tem exatamente força suficiente. Pode aparentemente você pensar que não, mas com certeza é coisa muito grande. Já tem um tempo na minha vida que parece que eu perdi a sensibilidade. Quantas vezes no início do ministério eu terminava o culto e as pessoas vinham e me contavam aquelas histórias escalafobéticas de sofrimento e dor, e eu então encarnava um intercessor. Ah, que Deus abençoe os intercessores. Tenho pena dos intercessores, porque o intercessor, ele não só ora pelo outro, ele se coloca no lugar e ele sente a dor, ele atrai o peso sobre si. Eu tenho pena dos intercessores. Então eu não só orava, eu intercedia, e eu sofria e gemia com as pessoas. Aí o tempo foi chegando, a maturidade foi chegando. Dá para ver que a minha barba já está branca, e olha que eu prego desde os 13 anos de idade. Então eu comecei a entender que quando um crente está passando pelo vale da sombra e da morte, daquele jeito de opressão, é porque o que vem pela frente é tão grande, tão bom, tão alegre, tão formidável, que eu não tenho mais sensibilidade de sentir pena. As pessoas chegam em mim, contam a história, sabe o que eu faço? Eu estico a minha mão e digo: parabéns. Não, teve gente que já disse: nossa, pastor, o senhor é sádico, o senhor gosta do sofrimento alheio? Eu digo: não. Então por que o senhor está me dando parabéns? Eu digo: porque eu conheço essa história, eu já passei por aí e eu sei onde essa história vai te levar. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu sei onde vai terminar isso aí. Essa história não vai terminar com você sendo sepultado 7 palmos abaixo do chão, não. Essa história não vai terminar com seu nome em escândalos nos jornais, não. Essa história de dor e sofrimento vai te colocar num nível tão alto, mas tão alto, que até aqueles que te oprimiram vão sentir inveja e vão dizer: se eu soubesse, não tinha perseguido. Aqueles que servem a Deus podem viver na montanha, mas por favor, não abandone os vales. Aproveite o momento de paz da montanha. Por exemplo, estamos aqui na montanha do Senhor. A igreja é um lugar de refúgio. Estamos aqui no alto da montanha agora adorando, mas a vida verdadeira não se dá aqui dentro. A vida real se dá fora dessas 4 paredes. A vida real se dá quando você chega na rua da sua casa e é obrigado a encarar de frente as mazelas da vida, as dores da existência, porque existir nesta vida desde que Adão pecou é uma eterna agonia. Viver não é para fracos. Os fracos saltam do barco da vida. Os fracos pulam do alto de uma montanha, saltam de cima de uma ponte. Os fracos dão um tiro no ouvido. Os fracos entorpecem as suas veias com drogas, porque não suportam viver numa vida de injustiça e de agonia. Por isso que o Senhor Deus te chamou para esta casa. Por isso que o Senhor Deus colocou o seu nome escrito no livro da vida, para que você fosse um referencial às pessoas que estão lá fora. Para você chegar na pessoa caída e falar assim: levanta, porque eu já passei por aí e venci, você vai vencer também. Nesta noite não há espaço para covardes. Os covardes já retornaram para casa. Os que estão aqui são corajosos. E os que são corajosos, dê um grito daquele tamanho que só vocês sabem. Ah, meu Deus. Quando eu olho para a história de Débora, eu começo a imaginar como funcionam as gerações. Infelizmente, eu hoje conheço a geração da montanha, uma geração de mimimi, uma geração de gente que troca Jesus por um quimba de cigarro fumado, uma geração de açúcar, uma geração que não suporta um vento, uma chuva, uma geração que pula de igreja em igreja como se fosse um macaquinho pulando de galho em galho, e as pessoas ficam procurando uma igreja do jeito delas. Uma geração tão fraca que quando vai numa igreja o pastor olha torto, ela sai dali e vai para outra igreja, e daqui a pouco para outra e para outra, e quando ela não acha uma igreja do jeito que ela quer, ela vai e abre uma igreja para ela, porque aqui no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. É uma geração de mimimi, uma geração que não suporta crises, que não suporta lutas, uma geração que qualquer coisa que acontece na vida deles, eles já colocam Deus na parede, e se Deus não for como o gênio da lâmpada, que realize 3 desejos instantaneamente, esse Deus não presta para eles. Deus esta noite está procurando uma geração forte, uma geração que apanha, levanta e ainda dá glória a Deus.
Uma geração que perde o pai, perde a mãe, perde a família, perde a riqueza, perde a saúde, perde os amigos. E quando alguém diz vai perder a vida, ela se levanta para o céu um caco de telha, como se fosse o Oscar da vida, e grita: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer. É esta geração que Deus está procurando aqui. A geração da montanha não sabe a arte da guerra espiritual. Posso falar da minha geração? Roberto, mude a música. Não querendo ser saudosista, já sendo. Que saudade da minha época de jovenzinho na igreja, criado no meio do mato, cidadezinha de interior, cidade que nós não tínhamos hospital, farmácia, tinha que viajarmos 30 quilômetros para achar uma farmácia. E lá no meio daquela pobreza toda, vêm as enfermidades e as doenças. E geralmente as doenças mais dolorosas atacam de madrugada. Quantas vezes a vila inteira acordava com um grito de crianças. E quantas vezes nós não vimos pais pegarem suas crianças aos gritos no colo e saindo correndo no meio da vila, e daqui a pouco paravam lá na porta do presbítero da igreja. E o presbítero da igreja, homem provado no Senhor, homem que não sabia ler nem escrever, 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, homem que só Jesus na causa, a mão cheia de calos. Quantas vezes eu vi o irmão Ovídio Ramos, presbítero da nossa igreja, receber as pessoas na casa dele 2, 3 horas da manhã. Ele acendia o lampião e dizia: o que é que está acontecendo? E o irmão dizia: está aqui, meu filho está morrendo, minha filha está morrendo. E ele dizia: calma, me trouxe aqui por quê? E o irmão dizia: porque a Bíblia manda procurar os presbíteros quando está doente. O irmão Vídio ia lá na cozinha, não se escandalize, pegava uma lata, um tambor, e enfincava a mão dentro da lata. A lata só tinha gordura de porco, banha de porco, e a mão cheia de banho de porco, ele untava a cabeça da criança, o corpo, os braços, as pernas e o pé, e dizia: está curado em nome de Jesus, pode levar embora. Instantaneamente a criança dormia. E no dia seguinte, quando a gente acordava dizendo: o que será que deu com o filho do irmão falando de tal, a gente abria a janela, estava um moleque correndo na rua atrás das galinhas, estava a menina correndo atrás dos cachorros brincando, e a notícia esparramava: foi o velho Ovídio que orou, foi o velho Ovídio que ungiu a criança. E ungiu com qual óleo? Ai meu Deus, não era o óleo de Israel, não era o óleo da mirra que nós temos hoje, não era o óleo perfumado nem santificado, era a gordura de porco. Mas a cura não estava no óleo, a cura não estava na gordura, a cura estava naquela mão cheia de calo. É aquela mão cheia de calo, de cortador de cana, tinha graça diante do Eterno. Geração criada no meio da roça. Quando eu era criança na igreja, círculo de oração tinha um outro apelido. Pergunte qual era. Delegacia. Pergunte por quê. Os crentes não procuravam advogado, os crentes não procuravam o delegado. Os crentes, quando queriam dar uma queixa, ia lá no círculo de oração e chegava lá com um bilhetinho escrito, entregava na mão das irmãzinhas do círculo de oração que nem sabiam ler. E um dia eu falei para o meu irmão: por que o povo dá pedido de oração na mão das irmãs se elas não sabem ler? Aí alguém dizia assim: é porque tem que materializar a fé. E as velhinhas pegavam aqueles bilhetes e colavam debaixo do joelho e oravam 1, 2, 10, 12 horas sem parar. Você consegue conceber essa ideia de alguém ficar ajoelhado 12 horas sem se levantar, falando no ouvido de Deus? E aí passava-se 1, 2 semanas. Eu lembro de um culto de domingo, estava lá no salãozinho, uma irmã pediu oportunidade, muito simples. Ela disse assim: minhas irmãs, eu quero dar um testemunho aqui de milagre, que eu trouxe um pedido de oração no culto de segunda-feira das irmãs, e Deus fez um milagre. Eu estava na minha casa dormindo esses dias, eram umas 2 da manhã, bateram na porta, eu abri, era o Dr. Roberto. O Dr. Roberto era meu ex-patrão, que nunca pagou aquilo que me devia. O Dr. Roberto bateu na casa às 2 da manhã, eu abri e falei: pois não, Dr. Roberto? Ela disse: ô dona Maria, quanto é que eu te devo? Ela disse: nós não podemos deixar isso para amanhã, tá tarde. Eu disse: não, dona Maria, é que eu preciso dormir, dona Maria. Mas é só o senhor ir para casa dormir. Eu disse: não, já tem 2 meses que eu não durmo, dona Maria. Eu viro para um lado, uma voz diz: paga crente, senão você não dorme. Eu viro do outro: paga crente, senão você não dorme. Paga crente, senão você não dorme.
Houve um tempo em que a nossa geração era tão acostumada com os vales que nada nos tocava. A gente passava pelo vale da sombra e da morte dando graças a Deus, e quando faltava a luta, a gente dava logo um jeito de orar para uma luta vir, porque a gente sabia que luta era símbolo de vitória, experiência, milagre e graça. É claro que eu respeito você que gosta de ter uma vida como essa que você tem, uma vida bem perfeitinha, bonitinha, uma vida de domingo a domingo, crente domingueiro, de você ir lá na sua faculdade, usar uma roupa bem bonita, as meninas olham para você e acham que você é a Barbie. É claro que eu respeito esse seu estilo de vida, é claro, mas por favor, quando você vê alguém pregar nesse altar e cantar, aí você diz: Deus, eu queria tanto ter aquilo, eu queria tanto ser daquele jeito. Você quer? Olhe, cuidado com o que você pede, porque não tem como ter experiência no alto da montanha. Só tem como ter experiência se você aprender a passar pelo vale. Sem vale não tem experiência. São as lutas que nos forjam, são as lutas que nos colocam em posição de destaque, são as lutas que nos fazem ficarmos mais sensíveis. Essa palavra é linda, sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Mão direita para o céu, por favor. Faz um carinho nas costas de quem está do seu lado. Diga: vai doer só um pouquinho. Onde está a nossa sensibilidade de percebermos o mundo invisível ao nosso redor? Porque ultimamente nós vivemos muito materialistas. Nós acreditamos mesmo que o milagre vai vir da horizontal, que tudo é resolvido na horizontal. Confiamos extremamente cegamente no advogado, confiamos extremamente cegamente no delegado, confiamos extremamente cegamente no médico. Confiamos, pastor, não podemos confiar. Podemos e devemos, mas nós não podemos esquecer da nossa identidade. Deus deu ao homem natural 5 sentidos. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Com esses 5 sentidos, o mundo físico fica real ao ser humano, mas aos que estão aqui dentro, Deus deu um sentido a mais. Eu estou falando com homens e mulheres que são sensitivos por natureza. Deus te deu o 6º sentido. E o que o 6º sentido faz, pastor? Ele faz o mundo invisível ser real aqui onde nós estamos. Então tem coisas e batalhas que nós não vamos ganhar no muque, nós não vamos ganhar no braço, nós não vamos ganhar no anel de formatura. A maioria das nossas guerras nós ganhamos aqui, no joelho. Nós ganhamos na oração, nós ganhamos nas armas antigas. Só que a geração da montanha não sabe mais usar as armas antigas, não sabe o poder que há no jejum. Ei, eu estou falando de jejum, não é em dieta. Não é a dieta que a senhora é capaz de fazer e todas elas sabe de cor e salteado para ficar bonita esteticamente falando. Não é isso. Eu estou falando de sacrifício. Eu estou falando de armas antigas. Você pode estudar na maior universidade de Manaus e ter lá os seus professores que devem ter estudado nas maiores universidades do mundo. Você pode sentar para ouvir o seu professor de filosofia e até acreditar nas matérias dele. Mas existe algo dentro de você que, se for despertado, pode fazer ele ter um nó na cabeça ao ouvir você falar. Nós não somos normais. Eu falei isso aqui ontem à noite. Aliás, nenhum normal vem ouvir um louco como eu. Só loucos entendem loucos. E tem algum louco aqui ou não? Deixa eu ver. Então, se você é louco, por favor, não lute contra o vale. Ai, Jesus amado, se você chegar no céu antes de mim, sai correndo pelas ruas dos Campos Elíseos e procura uma mulher chamada Ana, que era mulher de Eucana. E você vai perguntar para ela como foi que se deu a vitória dela. Se a vitória dela se deu nos 10 anos de casado, e como ela não tinha filho, ela casou com um corpo de uma atriz, e depois de 10 anos o corpo ainda continuava como o corpo de uma atriz, porque ela não tinha filhos. Como o corpo dela era extremamente bonito, o marido dela era extremamente apaixonado por ela e a procurava mais do que procurava a outra coitadinha chamada Penina. Penina era aquele tipo de mulher que tinha um filho por ano, e às vezes, se tivesse gêmeos, 2 por ano. A visão que eu tenho de Penina é uma mulher com 2 crianças aqui, a barriga aqui, e empurrando um carrinho de bebê aqui com o pé. A visão que eu tenho de Penina é uma mulher que, depois que deu à luz a mais de 10 filhos, você olha para ela e não sabe se ela está de frente ou de costa. E é natural Eucana procurar mais Ana do que procurar Penina. Só que um dia Penina chega perto de Ana e diz assim para ela: do que adianta ser bela,
bonita, ter uma vida confortável, se quando você morrer, sua memória será extirpada da terra, porque você não vai deixar nada sobrar aqui. Foi isso que fez Penina acordar, ou Ana acordar. Foi por isso que naquele dia específico que a Bíblia conta, que Ana subiu ao altar do Senhor, e ela deu um sacrifício, e ela se afasta para chorar, e o choro dela é tão compulsivo, que faz o sacerdote, que já estava cego espiritualmente, que chegou perto dela e achou que ela estava bêbada, e se ela fosse uma crente meia boca, ele ia dizer para ele: eu não venho mais nessa igreja nunca, porque o senhor perguntou se eu estou bêbada. Mas não, ela sabia o que queria, e ela disse para o sacerdote: a tua serva quer um filho, e eu já fiz um negócio com Deus, se ele me der o filho, eu devolvo ele aqui na casa do Senhor. O sacerdote entra em choque e profetiza sobre ela. Um ano seguinte, lá vai Ana, grávida, e o milagre nasce. Não nasce só um filho, nasce o maior de todos os homens do Velho Testamento em quesito de unção. Um homem que teve um ministério tríplice, foi juiz, sacerdote e profeta. O homem que tinha a unção de ungir um Davi da vida. Só nasceu porque essa Ana chorou. E Ana só chorou porque ela foi ofendida por Penina. E ela só foi ofendida por Penina porque ela tinha uma vida extremamente segura e vivia na zona de conforto. Só existe uma maneira de você crescer com Deus, é sair da zona de conforto, é parar de pedir para Deus tirar a Penina da vida. Não, a minha oração hoje é contrária. Eu não sei se vão querer deixar essa mensagem na internet, porque a minha oração hoje é para Deus colocar uma Penina na sua vida, é para colocar alguém para te atormentar, é para colocar alguém na sua vida para fazer você ver que você é estéril, que você é bonito, que você é bonita, que você é inteligente, que você tem um carro, que você tem tudo. Mas se a sua vida for ceifada agora, você não deixa nada para o reino. O sonho de Deus é ver você grávido nesta noite, grávido de um sonho, de um avivamento, de um poderoso milagre que vai descer sobre Manaus. Eu estou falando aqui só para quem entende a linguagem do Espírito. Então, em nome de Jesus, pare de ficar pedindo alto da montanha. Temos que aceitar o pacote completo da fé. E o pacote completo da salvação, ele vem com lutas e vitórias, choros e sorrisos, dias de paz e dias de guerra, noites e dias, vinho e vinagre. É assim a vida cristã, e não tem como fugir disso. Então, no tempo da bonança, você se prepara, enche a sua alma, adore ao Senhor. E quando vem o dia da luta, o dia da tribulação, o dia da prova, você saca tudo que depositou e guarde e use nesse momento, porque a vida é uma roda gigante. Hoje a sua vida está travada aqui embaixo, e o desejo que você tem de sair dela é imenso, até porque quem está lá em cima já cuspiu em você, já jogou tudo que não presta em você. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: fica na roda, a roda vai girar. Quem sabe começa a girar essa noite, e quem estava embaixo vai começar a subir. E quando Deus te colocar lá em cima, pelo amor de Deus, não cospe em quem está embaixo, e não jogue nada nos outros porque te jogaram, porque logo logo a roda desce de novo, porque esta é a vida. A vida é cíclica. Se você não aprender a viver no vale e na montanha, e às vezes simultaneamente, você está despreparado para poder ajudar as pessoas mais fracas, como a sua família, seus amigos e as pessoas que te cercam. Débora diz a Baraque: o Senhor mandou você preparar um exército, já que não sabem usar mais espadas, que preparem os arcos e flechas, porque com arco e flecha nós conseguimos atingir os inimigos lá embaixo. A palavra da velha foi tão forte que a Bíblia diz que Baraque tremeu, e ele olhou para ela e disse assim para ela: eu vou para esta guerra, mas só se você vier comigo. Alguém deu aleluia aí, né? Mas eu dei foi uma gargalhada quando eu li isso. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. O que uma mulher de 90 anos pode fazer em uma guerra? Ela não consegue nem levantar uma espada. E olha o que diz o homem do trovão, o herói de Israel: eu vou se você vier comigo. Eu não sei se ele estava testando ela, para ver se ela acreditava no que ela estava falando. Eu não sei se ele tentou colocá-la em uma saia justa.
Eu sei que quando ele disse, eu só vou para a guerra se você for comigo, a velha se levantou e disse, vamos embora, eu vou com você para a guerra. Segure. Só que ela se levanta e vai profetizando, Baraque, mas assim diz o Senhor, a honra da vitória dessa guerra era para ser sua, mas como você me mandou descer para a guerra, Deus tira a honra de você e vai colocar na mão de uma mulher. Eu vou falar de novo. A honra não será sua mais, Baraque, porque você não confiou o suficiente para descer para a batalha. Está me levando junto? Deus tira a honra que é sua e vai colocar na mão de uma mulher. E não pense que foi sobre Débora que a honra caiu, não. Caiu sobre uma mulher que era desconhecida, uma tal de Jael. Leia depois em casa, capítulo 4, 5 e o 6 do livro de Juízes, até chegar no 6, você vai conhecer a história inteira. Mas a Débora desceu para a batalha. Baraque preparou 10.000 soldados e todos vieram descendo a montanha de Efraim. E quando estão passando lá por baixo, estão descendo, Baraque sempre olhando para trás para ver se Débora vinha, e Débora atrás. Chega em um ponto que eles estão num ambiente que dá para olhar lá embaixo e ver todos os inimigos. Débora para no topo de uma pedra e ela diz a Baraque, daqui para baixo desce você e os soldados. E Baraque pergunta, e você, Débora? Ela diz, eu vou usar minha arma daqui de cima. E qual é a sua arma, Débora? Eu imagino ela indo para a ponta da pedra, olhando todo mundo lá embaixo e fazendo assim, A minha arma é a oração e a intercessão. Eu sou o elo de ligação entre o Senhor e você, Baraque. Baraque então diz aos seus soldados, Débora não virá conosco, ficará ali. E ele então pergunta, Débora, e a vitória? E Débora diz, assim diz o Senhor, antes de você chegar lá embaixo, o Senhor chegará primeiro. Quem acreditaria numa profecia dessa? Então escute, Baraque vem descendo com os soldados, deram um grito, e ele dizendo, Deus chegará primeiro, Deus chegará primeiro. E quando eles chegam num ponto da montanha, que as flechas de quem está lá embaixo acertam eles, Baraque dá uma olhadinha para cima, e Deus não desceu. Ele deve ter dado um grito, Débora, cadê Deus? Débora olhou para baixo, olhou para o céu e falou, Senhor, é agora. O céu fechou. O povo acostumado a ouvir Baraque, o trovão deles virou um traque, porque o verdadeiro trovão trovejou lá em cima. A voz de Deus abalou os céus naquele dia e começou a chover. Começou o quê? Não ouvi? Mais uma vez. E aí alguém pode dizer, pastor, e o que tem a chuva? Era Deus chegando. Foi o exército que Deus mandou. Deus não mandou Miguel, nem Gabriel. Deus não mandou os serafins, nem os querubins. Deus mandou a chuva. E o que a chuva fez? Olhe lá para baixo, 900 carros de ferro, 1.800 rodas de ferro, 7.200 cascos de cavalos, durante 20 anos batendo e passando em cima das pedras. De tanto rodearem a montanha, a terra foi ficando fofa, as pedras foram se esmiuçando. E terra fofa, quando cai água, a terra fofa, quando cai água, vira o quê? Lama, vira barro. Aí os carros de ferro pesados, com 2 soldados em cima, as rodas começam a atolar no barro. O soldado que deveria descer para poder tirar aquela roda, está amarrado no outro. Para desamarrar ele tem que soltar a espada e fica com o flanco aberto para receber uma flechada. Então a outra roda também crava. Os cavalos desesperados batem os cascos e cravam no chão. A guerra que durante 20 anos de tormento fazia Israel tremer lá em cima, em 5 minutos. 20 anos de sofrimento e agonia acabaram em 5 minutos. Porque todos os carros atolaram, os carros de ferro viraram sucata. Os soldados viraram soldadinhos de chumbo porque ficaram desbaratados. E o exército de Baraque lá de cima flechou todos eles. E o que era tormento acabou. E o Senhor então grita na boca de Débora: tomem posse do vale, porque eu dei a montanha
e dei o vale. Eu sou o Deus do alto e sou o Deus aqui de baixo. Recebe esta palavra nesta noite. Quando você sair por aquela porta, saia de peito estufado. O Senhor está colocando sapatos de fogo nos seus pés, está colocando uma espada de fogo nas suas mãos, couraça da justiça sobre o seu corpo, capacete da salvação sobre a sua cabeça. E quando você sair por aquela porta, ai de quem cruzar o seu caminho. O Senhor entregará o inimigo na sua mão ainda hoje. E se alguém acredita nisso, agora tire o pé do chão para adorar. Oh, aleluia. De pé todos. Duriastei andrevele carabasuri de rai. Pastor, eu orei a Deus para que Ele me colocasse na montanha, porque eu não estava suportando os vales. Então eu não quero que você seja um covarde para fugir dos vales. Eu quero que Jesus te dê um milagre dentro dos vales. Há 2 anos atrás, na minha igreja, onde eu pastorei, o meu copastor, um menino ungido, um menino de Deus, um moço lindo, halterofilista, a mulher dele uma modelo, cheio do Espírito Santo, pregou uma mensagem no domingo à noite que o céu desceu. E na terça-feira, ele subiu no alto de uma ponte e se atirou lá de cima. Ele saltou dessa vida para outra. Ele morreu. Quando a notícia chegou, eu fiquei extremamente abalado. Pior do que o velório dele foi ter que encarar a igreja na semana seguinte, no culto de domingo, com toda a igreja olhando para o pastor, dizendo: por que o pastor em quem nós nos espelhávamos se matou? Eu chorei muito. O dia que eu vi ele dentro do caixão, eu queria esgoelar ele, porque a minha vontade era ressuscitar ele para dar uns tapas na cara dele e falar para ele: por que você não me falou? Por que você se calou? Por que você não me contou o que estava acontecendo? Às vezes damos uma de super-herói, e não há super-heróis no reino. Não há Mulher Maravilha no reino. A unção de Deus não te blinda contra o sofrimento. Ela te reveste para um tempo oportuno em que você é usado. Quando você termina de ser usado, a unção se retira e ela vem para um trabalho específico, e você continua sendo o ser humano que você é. Desejar subir a montanha de qualquer jeito não te fará vencer. Você precisa encarar os seus demônios. Você precisa encarar o seu passado, os seus traumas. Você precisa encarar as dores. E sozinho, às vezes é praticamente impossível. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas aqui dentro que não deram glória a Deus até agora, e não é porque não querem, é porque só Deus sabe onde elas estão e o que estão passando. E atravessar um vale sozinho não é fácil. Eu contei essa história bonita da Bíblia para ver se te empolgava. E estou aqui para te dizer que dá para atravessar qualquer vale, se Deus passar com você. Eu li esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. E eu procurei aqui um versículo assim: o crente nunca passará pelo vale da sombra da morte. Eu não encontrei. Eu encontrei um outro que diz assim: se passares pelo vale, eu passo junto com você lá. Eu vou pedir que todos inclinem a cabeça agora, porque eu queria orar com você aqui no altar. Eu quero orar só com gente que não está aguentando mais. Meninos e meninas, jovens, que tiveram a felicidade de nascer nesse mundo que te pressiona. Você não aguenta mais ser pressionado pelo pai, pela mãe, pela sociedade, pela faculdade.
Você não consegue mais conviver consigo mesmo, olhando para um futuro que você não consegue enxergar. Sua vontade é sair da vida, é saltar para o outro lado. Eu queria orar com você nessa noite, porque eu já passei por onde você está passando, e eu sei que é possível vencer. Pastor, mas eu vou ter que fazer o quê? O altar é o melhor lugar para você chegar. Se você tiver coragem de vir, como aquele moço está vindo chorando, eu espero você aqui, porque eu quero orar com você. Vem.